Olá, viajantes! No vídeo de hoje vamos falar de um país que no futebol somos rivais eternos, mas não podemos negar, os brasileiros cada vez mais têm se apaixonado pela Argentina, principalmente por sua capital, Buenos Aires. A proximidade, a cultura, o ar europeu, a culinária e o real forte transformaram a cidade como um dos principais destinos e fazem com que os brasileiros saiam do Brasil, vão até a Argentina e voltem maravilhados com a cidade do tango. Há um tempo atrás nós colocamos no nosso Instagram perguntando qual seria aquela viagem inesquecível que você, viajante, fez. E a viajante Laís Ione, com todo carinho, respondeu que foi Buenos Aires. Então esse vídeo vai especial para ela e para todos aqueles viajantes que estão indo para esse destino incrível. A capital argentina é muitas vezes a primeira viagem do brasileiro ao exterior por ser um destino econômico e o real ser forte lá. Então hoje nós vamos dar algumas dicas dessa cidade maravilhosa. Primeiro dizendo sobre documentação. Para Buenos Aires não é necessário passaporte, então só uma identidade, só que o documento oficial tem que ser realmente a identidade com uma foto atual. A gente orienta que seja mais ou menos com 5 anos tirados para realmente representar ali frente à imigração. E como chegar? As companhias aéreas estão sempre fazendo promoções para esse destino, o que o faz ainda mais atrativo. Então se vocês querem saber, acompanhem, olhem nesse link aqui que vocês vão ver aí todas as dicas de passagens aéreas. Para chegar em Buenos Aires, 2 aeroportos estão disponíveis, o Ezeiza e o Aeroparque. O Aeroparque ele fica mais próximo do centro, cerca de 2 km, então você já vai economizar chegando pelo Aeroparque e poupando ali na questão do deslocamento, do táxi que você for utilizar. Já o Ezeiza é bem maior, ele tem uma infraestrutura maior, mas ele fica mais longe e aí você vai gastar mais. Qual moeda usar e como fazer o câmbio? Leve o real. Orientamos que você troque apenas R$100 no aeroporto aqui no Brasil, apenas para não chegar lá sem nenhum tostão, mas vai trocando aos poucos o seu dinheiro na própria Argentina. É muito importante que você conheça o peso argentino e analise as notas. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que acabaram dando uma nota original e recebendo uma nota falsa, e isso prejudicando ali e perdendo aquele valor. Um dos relatos que eu ouvi é de uma menina que foi pagar o táxi e provavelmente o taxista já tinha algumas notas falsas riscadas. No momento que ela entregou a nota, ele devolveu uma nota para ela riscada e falou com ela que não aceitaria aquela nota. Então ela refez o pagamento e aí logo saindo do táxi, ela foi até o mercado tentar pagar com aquela nota e aí ela foi informada que a nota era falsa. Então é muito importante ficar atento para você não ser enganado por essas e outras situações. Uma dica que nós damos é no momento que você for fazer o pagamento, que você tire foto da sua nota ou então anote os 3 últimos dígitos ali da sua cédula, porque aí a pessoa que vai estar recebendo, ela vai ver que você já está bem atenta, bem esperta para esses critérios e vai evitar tentar te enganar. Há uns anos atrás, o mercado negro estava muito forte na Argentina. Vários cambistas ficavam nas ruas principais oferecendo um câmbio por uma cotação bem abaixo do ofertado pelo Banco Nacional. Hoje ainda existem cambistas, principalmente na Rua Florida, mas o Banco Nacional aproximou esses valores com a nova regra, então a dica é pesquise. Então nós estabelecemos 3 passos para chegar à melhor cotação. Chegando no aeroporto, tente pesquisar qual que é a cotação praticada naquele dia pelo Banco de la Nación. Lá você vai verificar se está em conta. Geralmente o peso no valor ideal seria você trocar R$1 por mais ou menos 5 pesos. Então você verifica se está ali adequado, se estiver ok, você troca um pouco do seu dinheiro, que dá para mais ou menos uns 2 dias. Porque você vai trocando aos poucos e aí você não perde ali na cotação. Outra dica é ir até o centro da Argentina, principalmente ali na Calle Florida. Ali ficam vários cambistas e é importante você conversar com cada um deles e fazer uma pesquisa, porque entre os cambistas também acontece do preço variar. E a última dica é ir em uma das corretoras da Calle Sarmiento. Com certeza tem várias casas de câmbio ali, casas oficiais, e você pode fazer uma pesquisa para verificar qual que é a cotação que está mais em conta. Seguindo esses 3 passos, com certeza você vai trocar o seu real com um valor mais valorizado. Uma outra dica é levar nota de 100. Há poucas notas de 100 dentro ali do país, então elas acabam sendo mais valorizadas e você consegue trocar por um pouco mais. E onde ficar? Se você está indo pela primeira vez a Buenos Aires, uma dica é se hospedar no centro.
Isso porque você tem uma maior mobilidade, você consegue acessar todos os pontos turísticos, inclusive a pé, ou então utilizando o transporte público, ou mesmo se for utilizar um transporte particular, como táxi, você vai estar muito mais próximo ali dos pontos principais da cidade. Outra opção de bairro também para se hospedar é o Palermo. Ele fica um pouco mais distante do centro, mas ele mistura a tranquilidade de um bairro com centros comerciais, com restaurantes. A maioria dos restaurantes, dos bares gastronômicos ficam ali em Palermo, então é uma opção também para você se hospedar. É um bairro super charmoso. Para encontrar hospedagens mais baratas, utilize os buscadores como o TripAdvisor, o Booking.com, Hotels.com e também o famoso Airbnb, que tem sido tão prático e tão útil para as nossas economias atuais. Se você ainda não viu, nós já fizemos um vídeo que dão todas as dicas de como hospedar de forma mais barata. Basta acessar esse link. E sobre transporte, como me locomover dentro de Buenos Aires? Buenos Aires é uma cidade ótima para se andar a pé, porque onde há um ponto turístico, há vários. Porém, os quarteirões são enormes, então prepare-se para caminhar. O site Buenos Aires Turismo preparou um roteiro que você pode locomover de um bairro para o outro a pé, conhecendo vários pontos turísticos. Eu vou deixar tudo na descrição. Apesar de ser um pouco mais distante essa questão dos quarteirões longes, as avenidas são largas e planas, o que favorece a caminhada. E se você pretende utilizar o transporte público, adquire desde o primeiro dia a tarjeta SUB. Trata-se de um cartão magnético que custa apenas 25 pesos. Ele você pode utilizar tanto no acesso ao ônibus, ao metrô e até em pedágios. Para adquiri-los, basta procurar algum mercado que tenha a etiqueta SUB ou então na própria estação do metrô. Lembrando que a tarjeta SUB é legal para o metrô porque você acaba recebendo descontos, mas para o ônibus é fundamental. Isso porque a moeda está em desvalorização lá dentro da Argentina. Acaba que você tem que pagar o valor cheio se for em dinheiro. Se for para receber troco, você não recebe e vai perdendo dinheiro. Então, para utilizar o ônibus é importantíssimo e fundamental a utilização desse cartão. O metrô de Buenos Aires oferece uma rede ampla e cobre a maioria dos pontos turísticos da cidade. Ele é rápido, ágil e fácil de usar. O serviço de táxi é pouco comum para os brasileiros, mas em Buenos Aires vale muito a pena porque é muito mais em conta. Uma dica de segurança é utilizar o radiotáxi. Ele faz parte de uma empresa maior, então evita aquelas fraudes que nós já dissemos nesse vídeo. Então, os filtros deles rodam em aceleradamente. Vai. Em ponto de luz. Não, aceleradamente. Uma dica de segurança é sempre utilizar o radiotáxi. Eles fazem parte de uma grande empresa, então acaba inibindo os golpes. A diferença dos radiotáxis e dos táxis comuns é que eles têm um letreiro acima do carro, então vocês vão conseguir logo verificar e conferir o nome da empresa. As opções Uber e Cabify também já estão disponíveis em Buenos Aires, você não precisa baixar outro aplicativo, pode utilizar o mesmo e você pode pagar em cartão de crédito, que incide os 6% de IOF, ou pagar em pesos. Os ônibus em Buenos Aires são chamados de coletivos. Eles têm um estilo assim meio vintage e você consegue dar uma volta pela cidade pagando bem barato. Uma outra opção de transporte em Buenos Aires é a bicicleta. O próprio sistema da prefeitura da cidade, ela oferece as bicicletas que são chamadas Ecobici ou as famosas bici amarelas. Eu vou deixar o link na descrição para você saber como usufruir desse benefício e também quais são os passos. É super simples. E como me manter conectado? A cidade tem uma estrutura incrível. E como me manter conectado? A própria cidade tem uma estrutura incrível de Wi-Fi e você consegue ficar conectada na maioria do tempo. Uma dica que nós damos é que você adquira um chip da própria cidade e ali você consegue pegar os pontos de Wi-Fi. Uma dica também é que você baixe num aplicativo que chama Bar Wi-Fi. Ele vai dizer para vocês quais são os pontos mais próximos que vai ofertar ali o Wi-Fi para você utilizar. E como ir à capital do tango e não assisti-lo, não é mesmo? Mas é importante pesquisar. A maioria dos sites existem locais onde você consegue comprar o tango, o show de tango. A maioria dos tangos tem sites onde você consegue comprar o ingresso. Entretanto, comprando nos sites, além das taxas dos cartões e a perda na conversão,
você não consegue ali fazer nenhuma negociação e acaba saindo mais caro do que em outros pontos. No geral, se você comprar um ingresso no hotel, você consegue um desconto ali de 10, 20%. Uma dica é você ir até a Calha Florida, ali você vai encontrar várias agências de turismo, exagere um pouco nesse desconto e tente ali negociar e conseguir um preço ainda menor. Eles sempre podem dar um desconto e você vai conseguir um ótimo preço. E agora chegamos na parte mais prazerosa de toda a viagem, que são os passeios. O mais interessante é que nessa cidade, os principais pontos turísticos, os principais conhecimentos e passeios acontecem ali na própria rua. Então, caminhando, você conhece vários cenários incríveis, a cultura da cidade, o jeito, o povo daquela gente. O povo daquela gente. Parques nacionais, centros comerciais e um show de cultura que nós encontramos ali caminhando pela rua. Viajantes, vocês já devem estar percebendo que esse vídeo é muito menos particular do que o que gravamos de Gramado, que tinha muito mais especificações e experiências do que nós vivemos lá. Isso é porque nós nunca fomos para a Argentina, especificamente para Buenos Aires. Nós estamos atendendo um pedido de uma pessoa que está indo para amanhã para lá, então boa viagem, tia Rita, e nós estamos homenageando a Laís, que também ajudou com a gente com toda a experiência que ela teve ali naquele local. Aqui é só um exemplo também do que nós fazemos quando nós planejamos a viagem. Então nós fazemos toda uma pesquisa, nós escutamos outros blogueiros, nós também recolhemos algumas experiências de outras pessoas, pesquisamos em sites confiáveis da própria cidade para realmente conseguir ter uma base, um embasamento da cidade e trazer algumas dicas de lugares para vocês. Então se vocês também têm um roteiro que vocês desejam que nós ajudamos a vocês a fazer esse roteiro de viagem, nós estamos disponíveis. Nós pedimos também a sua ajuda para se inscrever no nosso canal, porque aí nós sabemos que vocês estão gostando das nossas dicas. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, eu tenho certeza que tem dicas aqui que vão ajudar muito a futuros viajantes, seja para a Argentina, seja para outros locais. E deixe aqui nos comentários algumas sugestões, conte a sua experiência lá na Argentina, lá no Buenos Aires, para viajar conosco e também continuar ajudando a outros viajantes e agregando aqui novas informações. Agora vocês vão ver algumas imagens dos passeios incríveis que é possível fazer em Buenos Aires e nós vamos colocar aqui algumas imagens principais. Zoológico Lohan, cassino, que a entrada é de graça, então você pode tentar a sorte lá. Casa Rosada, Porto Madeiro, Casas Coloridas de Caminito, Obelisco, Tango. Uma outra dica é o City Tour, Jardim Japonês, Feira de Sandelmo, Rosedal de Palermo, Cemitério de Recoleta. E uma última dica é sobre o alfajor. Todo mundo sabe que se for em Buenos Aires, as pessoas já começam a pedir como lembrancinha o famoso alfajor. O da Havana é bem famoso, é lindo para se dar presente, mas é muito mais caro. Então uma dica é experimente o alfajor de Jorgito. Ele é muito mais barato e delicioso. Depois dessas dicas, eu tenho certeza que você já está louco para conhecer o nosso país vizinho, não é mesmo? Então corra, aproveita as dicas, mas espere! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe as dicas aos seus amigos, nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e boa viagem!